existem vários islãos e vários cristianismos, não é? Mas, de facto, a grande diferença... Mas o místico que estamos a falar. Dos místicos, bom. Quer dizer, aqui uma das grandes questões é, primeiro, o Islão não aceita que seja a divindade que se tenha tornado carne. Isso eles não aceitam. Pronto, a divindade é una e depois manifesta-se nos seus profetas, ou nos seus mestres, ou nos seus santos, dos quais Jesus foi um deles, talvez o mais elevado, e o Mohamed é o último. Poshia já não é o último, porque os ímãs também são profetas, e eles, o Shoravari, por exemplo, reconheceu o Hermes Trismegisto como sendo também um mestre, não é? Portanto, uma das diferenças é essa. A segunda, eu hoje em dia, sinceramente, acho que é possível haver muito mais união entre as diferentes religiões se conseguissem ter uma experiência de juntarem os seus representantes místicos e atingirem uma espécie de partilha dessas experiências. E a experiência dos místicos é muito parecida de todos, está a ser? Ainda que uma pessoa possa ter muitas visões de Jesus, ou de Fátima, ou de Maria, etc., não é? Ao nível da divindade, a divindade é sempre sentido ou visto ou como luz, ou como amor, ou como poder. Portanto, isso é completamente comum, está a ser? Portanto, se nós deixarmos o excesso de apego aos textos sagrados, está a ser, e irmos não para o espírito que mata, para a letra que mata, mas para o espírito que vivifica, nós vamos encontrar muito mais proximidade, está a ser? Então, esse é um aspecto que eu acho muito importante. As diferenças, de facto, depois há várias, não é? Por exemplo, enquanto que o cristianismo... há muitas parecidas. Por exemplo, o profeta Maomé também foi levado para o céu. Foi levado num voo, não é? O Cristo também se diz que foi levado, não é? Portanto, eles também acreditam, de certa forma, na ressurreição dos mortos, etc. E, portanto, há sim uma série de crenças que são muito semelhantes. Ressurreição ou reencarnação? Ressurreição. Mais a ressurreição. Portanto, depois, os mais místicos é que vão ver a um nível de reencarnação e não de ressurreição. E, de facto, a ressurreição da carne tem muito pouco sentido. Acho que para mim, acho que é um erro, foi uma má interpretação. Portanto, era ressurreição espiritual, não é? Espiritual, portanto, não é os corpos todos, não é? Quer dizer, então aqui na Terra, onde é que caberiam os bilhões de seres todos reencarnados, tudo ressurrectos nos corpos, onde é que cabiam aqui? Não tem qualquer sentido, não é? Portanto, nós temos que, no século XXI, sei que eu, apesar de ter bastante estima por todas estas religiões e achar que todas elas são caminhos para se chegar, acho que nós hoje em dia, além de podermos mantermos a nossa religião que nascemos ou que sentimos que é melhor, devíamos estar conscientes de que há uma religião divina, ou há uma religião do amor, ou há a religião da verdade, ou há a religião da sabedoria, que está por detrás e que está acima de todas delas, e que essa é que é a nossa verdadeira identidade. Porque quando nós sairmos daqui, não estarmos demasiado apegados nem limitados, não é? E muitas vezes a concepções pesadas, não é? Há muita gente que vai e pode ficar, projetar-se para mundos perdidos, etc. Está a ser. Portanto, há toda essa dificuldade do que é o além, o que é a vida depois da morte, não é? E que nós no Ocidente não temos desenvolvido tanto. Eles aqui, estes místicos do Islão, alguns deles têm mais consciência realmente de que existem vários planos, portanto 5 mundos, que eles geralmente falam, ou 4 mundos, ou 5 mundos, onde existem as várias hierarquias até chegar ao nível das essências divinas, que é o mais elevado, abaixo das entidades angélicas, depois o mundo dos arquétipos, e depois o mundo imaginal, o mundo astral, etc. E, portanto, todos esses aspectos foram muito desenvolvidos por alguns destes mestres, sobretudo o Najim Cobra, o Shoravari, o Ruz Behan,
professor Mullah Shadra, são homens que desenvolveram muita clarividência, trabalharam muito com o olho espiritual, viram bastante nos mundos invisíveis e nós aqui não temos desenvolvido tanto esse aspecto. Houve santas, Santa Hildegarda é um exemplo de uma delas, o mestre Eckhart, houve grandes seres do cristianismo, mas essa mensagem acabou por não ser muito assumida pelas pessoas e ficou-se numa espécie de nível médio que circula e que muitas vezes não potencializa o máximo que nós poderíamos fazer aqui na nossa passagem, não é? Mas veja, a Hildegarda Bingen foi considerada a meia variada. A Santa Teresa d'Ávila teve problemas, o São João da Cruz teve problemas. Foram perseguidos todos. Pois foi. Pois, eram outros tempos, hoje em dia já não é assim tanto e, portanto, nós tivemos, por exemplo, o Padre Pio, que foi um homem dos últimos 1940 e tal, 1930 e tal, um homem com grande espiritualidade e com grandes capacidades. Tentaram diminuir um bocadinho dele, porque ele ainda por cima aparecia nos estigmas, e portanto tentaram controlar, mas foi um homem também com um grande despertar de consciência, uma grande clarividência, uma grande ligação aos anjos, etc. Portanto, coisas que todos nós devíamos, de certa forma, estar um bocado mais conscientes e que nesta tradição iraniana desenvolveram bastante, não é? No Irão, acha que eles perseguiam os zoroastras? Ou agora, atualmente, se perseguem? Eles não. Eles, os únicos que eles perseguem um pouco é os Bahá'ís. Os Bahá'ís é que são perseguidos no Irão e nos outros povos islâmicos que não aceitam aquela revelação do Baha'u'lláh, etc. Acham que aquilo é um bocado falso, ainda por cima eles têm a sede deles em Israel, etc. Portanto, depois estão muito ligados com os Estados Unidos e com o dinheiro, etc. E não tem assim grandes novidades, portanto é quase como uma religião. Não, quer dizer, para nós não teria mal nenhum, mas para eles que estão islâmicos e que acham que as tradições deles são muito ricas, aquilo é um bocadinho uma espécie de abastardamento, é um bocadinho qualquer coisa. Portanto, eles aí perseguem um bocado. Agora, os zoroástricos não, mas eles já não existem muitos, quer dizer, existe dentro das pessoas muita gente que tem honra e orgulho de ter sido e de ter pertencido isso, e algumas pessoas sabem algumas coisas, mas a tendência é mais de haver os tais mestres e os tais taricas. Eu, por acaso, aí nesse aspecto tenho uma experiência interessante, porque eu fui agora eu vou contar aqui um bocadinho uma coisa mais pessoal, mas fui ao Irão. Porquê? Porque houve um encontro de semana de Shiraz, né, em Cascais, e eu fui convidado para fazer uma conferência lá. E fui fazer a conferência e veio então uma professora do Irão que estava muito encantada por ir a Fátima. Pensava que ainda havia lá restos da Fátima do Profeta. E eu lá fui levar até Fátima. E eu, na altura, pronto, já conhecia bastante alguns destes místicos, e havia um místico que eu gostava muito, que era um chamado Nur Ali Shah. Nur significa luz. Ali é o tal nome do corajoso, o forte, que era o tal marido da Fátima. E Shah é, mais ou menos, pronto, o imperador, o rei, brilhante. E, portanto, este místico foi um místico século XVIII e que depois teve uma continuidade e que eu gostava de ler alguns livros sobre ele e dele e gostava muito, portanto eu às vezes chegava a Fátima ou uma igreja e pronunciava aquela palavra também, ela ia dizer o Amém ou dizer Jesus, e ela achava imensa piada como é que um cristão estava a repetir o nome islâmico do tal Nur Ali Shah. E assim foi. Depois, entretanto, eles lá, quando ela voltou para o Irão, disse-me que se eu quisesse ir lá fazer algumas conferências, tal como eu tinha feito esta cá sobre o Hafiz, que eu, se eu quisesse fazer lá, que arranjavam lá sítios, eu tinha que pagar a viagem, mas arranjavam sítios. E eu lá fui. E então fiz uma conferência na universidade dela e fiz depois outra conferência noutra universidade sobre estes dois poetas, o Hafiz e o Sadi. Eu tenho aqui o texto mais ou menos da base da conferência, porque ela foi traduzida para persa e foi sendo lida por alguém enquanto que eu falava, se bem que volta mesmo falasse por mim próprio. Mas então, a meio destes encontros, lá o diretor de um centro de livros, de Book City, disse-me assim:
nós conseguimos arranjar uma conferência para si numa universidade religiosa sobre os místicos islâmicos e a ligação com Portugal. E eu então lá fui à tal famosa cidade santa, Qom. Não sei se chegaram a ir. Qom. Aquela cidade tem uma grande mesquita de uma irmã dos últimos ímãs que morreu em uns 70 km de Teherão. E então eu lá fui. Desculpa, foram lá também. Que é uma das cidades santas interessantes. E lá fui fazer então a conferência e fiz a conferência e a certa altura eu falei dos místicos iranianos e disse assim, mas eu de facto dos que eu gostei mais, um é o Nur Ali Shah e coisa, e o Natin Cobra, e acho que foram realmente, então no fim das questões, perguntas, houve um aluno que estava lá, que aquilo era alunos e professores da faculdade, de estudos comparativos religiosos, como as revistas e tudo, como a biblioteca fabulosa, aliás está aí a fotografia. Um desses rapazes pergunta-me então a mim qual era a razão de eu estar a dizer tanto o Nur Ali Shah. Eu disse assim, olha, eu disse bastante o Nur Ali Shah porque é dos místicos do Islão que eu gostei mais e que de facto tem uma riqueza muito grande e acho que neste aspecto os iranianos e estes mestres são grandes, podem ensinar a todas as partes da humanidade também. E então, quando eu acabei a conferência, eu disse, está bem. Então depois acabámos a conferência e fomos íamos comer. Estamos a descer aqui, vem ali o mula que dirigia aquela secção da universidade e vinha para rezarmos na mesquita. Portanto, antes de comer, geralmente tem que se rezar, porque a maior parte das pessoas rezam, às vezes rezavam com eles, outras vezes não. Então eu ia a rezar com um dos mulas e de repente estes dois rapazes das conferências vêm ter comigo a correr e agarram-me a mim e o mula, o tal clérigo, avança lá para dentro da mesquita e eu fico a falar com eles. Eles dizem assim, sabe, nós somos discípulos do Nur Ali Shah Akbar. Você quer encontrar-se com ele? E eu tinha que me ir embora. Daí a um dia, tinha que ir para outro sítio, etc. E iria voltar só 2 dias, no fim de tudo, para o Irão. Depois lá consegui combinar, e lá consegui, na véspera de me ir embora, encontrar o tal mestre de 80 e tal anos, que era o Nur Ali Shah. Portanto, é curioso que eu tinha andado a repetir várias vezes aqui em Portugal, e no caminho, etc. Mais curioso ainda, no Facebook, aliás, está lá hoje a fotografia, eu quando fui tinha posto um tapete com o retrato do Nur Ali Shah, um tapete do século XVIII ou XIX, com o Nur Ali Shah. Era a minha fotografia de perfil. Eu tinha-me perguntado, antes de começar a viagem, será que eu ainda vou encontrar alguém vivo, ou só vou encontrar pessoas ligadas com a cultura, com a poesia? Será que ainda vou encontrar algum mestre? E no último dia, lá consegui encontrar um famoso Nur Ali Shah. Eu espero que ainda apareça aqui. Pronto, que eu gravei um bocado, não consegui perceber muito dele, apesar da tradução. E isto realmente é algumas fotografias. Isto é a biblioteca de estudos. Agora, só para mostrar um bocado a riqueza desta biblioteca de estudos comparativos. Então, olhem aqui os livros, tudo isto é de cristianismo e misticismo. Estão a ver o que eles têm aqui de trabalhos, os mistérios cristãos, pronto, e livros a sair agora, em Londres, etc., que eles trabalham e estudam. Então, eles têm uma grande religiosidade e tentam comparar e perceber melhor como é que é isto tudo. Não é? Isto eu realmente, até tirei estas fotografias, eventualmente para poder depois mandar vir algum destes livros, se quiser, tentar aprender com ele. Isto era o mula a passar lá pelas coisas. Mas então, lá no último dia, lá parti para o tal centro onde estava esse mestre, e aí lá estavam várias mulheres. Pronto, o que sucede aqui também é que a maior parte destes mestres são casados, ao contrário
do Ocidente em que os sacerdotes não são casados, não, eles lá têm família e têm filhos e filhas, e geralmente o filho é que vai dar a continuidade. Se bem que volta e meia, até há filhas que acabam por ter um papel importante. E, portanto, as mulheres estão lá sempre nesses sítios e tratam e recebem e tudo. E agora, olha se eu apanho aqui, virando outra vez, está aqui. Cá está, aqui há o muro. O que é mais interessante é que eu tinha feito, isto é o mestre, pronto, as fotografias não estão famosas. Eu tinha estado num sítio onde houve uma conferência sobre os mestres sufis. Isto é o tal do Ali Shah, pai, o avô dele, ou o pai, e ele é o dele, é a continuidade destes seres. Ele já ouve mal, já tem 80 e muitos, mas pronto, lá conseguimos conversar. Eu já pus na internet, é um dos vídeos. Pronto, isto são duas pessoas, esta foi uma das que me guiou lá, esta também, um bocado. Esta aqui é esta é a mulher do tal que me indicou eu ir lá ao coisa e que está durante toda a sessão, 2 horas a chorar de emoção, de estar ali com o mestre e terem proporcionado aquilo, etc. É uma experiência realmente interessante. E o que é mais curioso é que eu tinha este homem, que acaba por ser o meu tradutor. Eu, nos primeiros dias que estive em Teherão, fui a uma conferência, conheci-o a ele. E quando ele, mas não se falou nada disto, nem eu sabia que a mãe estava pelo Nur Ali Shah, nem eu sabia que ele estava. Pois não é quando eu vou chegar à casa do Nur Ali Shah, está ele no corredor a dar as boas. Realmente há histórias. Estão-se aqui a pedir para ler alguns dos textos. Pronto. Agora está aqui a história, já viram aqui o principal. Isto do Nur Ali Shah, pronto, foi. Este é o rapazinho que me indicou, que estava realmente todo feliz também. E depois comunicámos um bocado a cá. Pronto, ele depois dedicou-me, deu-me um livro, etc. Isto é ele, esta estava mais gira. As fotografias não ficaram famosas. Portanto, é um homem de grande sabedoria. Pronto, está aqui. E é assim. Ora bem. Deixa-me só fazer outra pergunta. Sim, os assassinos. Os assassinos, sim. Sim, era dessa tal cavalariça? Sim, é um pouco ligado a essa cavalaria espiritual. São ismaílis, portanto, é uma variante do xiismo. Portanto, eles também são adeptos dos ímãs, mas por outra linha. Portanto, são diferentes dos sunitas. E eram homens que estavam ali também a fazer uma espécie de meio termo entre o Saladino, que era muito sunita e muito rigoroso, e os outros, por exemplo, já os xiitas, que estavam a sobreviver. A essa altura ainda era século XII, XIII, eles só em 1500 e tal é que a dinastia Safávide torna o xiismo a religião oficial. Até antes eles estiveram sempre a ser perseguidos e sempre a fugir, e portanto não se sabe sequer o que é que sucedeu ao tal imã escondido, o 12º imã, que é chamado Mahdi, que há de voltar e que alguns consideram que, pronto, que podem ter contacto com ele nessas alturas. O nosso bom Sebastião. É a mesma ideia. Que já vinha também dos persas. Os persas também já tinham a ideia que haveria um salvador final, que era o Srahosh, que seria que iria vir no fim dos tempos, iria aparecer. A tradição indiana também tem. O budismo também tem, o Buda Maitreya, é o cá de vir, e a tradição indiana tem, é chamado Kalki Avatar, que virá no cavalo branco, será a última encarnação de Vishnu em tempos finais, não é? Portanto, todos esses têm. Eu acho que haviam arranjar, por causa dessa cavalaria espiritual, uma palavra escrita de outra maneira para a tradução portuguesa, porque aparece assassinos. Pois. Mas pronto, eles também eram. Não, os assassinos aí dizem que vem do Assassino, portanto, aquilo de qualquer forma era uma linha
era uma linha um bocadinho guerreira e às vezes também um bocado violenta. Pronto, era um meio termo, não estavam bem dentro disto. Tinham alguma ligação, mas não estavam tanto. Mas querem que eu leia? Eu vou ler então aqui uma ou duas histórias do Sadi. O Sadi é o tal que está escrito, que escreveu, portanto, os Ghazal são os tais poemas de amor, e ele escreveu estas tais histórias que são chamadas Ekaya, que eu tenho estado a traduzir algumas, mas por acaso não trouxe a tradução e trago aqui o inglês com algumas das correções que me fizeram lá e que eu vou ler aqui um bocado. Esta é uma das bonitas que ele diz. Pronto, ele tem várias. Ele exprime muito essa tal unidade entre o ser humano e a natureza, portanto, e a tal qualidade do coração. Não deixes que o teu coração seja esfumado pelos maus sentimentos ou pela inveja. Não deixes ficar as cicatrizes do que dizem no teu coração. Portanto, eles têm uma noção clara de que o coração é um órgão vivo e psíquico. Portanto, tem dezenas de frases fabulosas. Eu, por acaso, anotei algumas e tenho, mas aqui eu depois posso ler. Mas agora vou ler uma das histórias. Eu tenho aí, não sei, serão aí 300 e tal, 400 histórias. Eu traduzi até agora para aí 70, 80 e espero publicar isso. Mas esta é uma delas interessante, que é assim. Eu um dia estive a pregar na mesquita de Damasco. E a congregação que estava reunida tinha os seus corações muito secos e mortos. Não tinham ainda viajado da estrada do mundo da forma, do mundo físico, para o mundo dos sentidos, para o mundo moral ou espiritual. Eu percebi que as minhas palavras não estavam a ter efeito e que o meu fogo não conseguia acender lume naquela madeira úmida. Eu estava a sentir-me triste e lamentando-me por estar a instruir brutos e estar a pôr um espelho à frente de pessoas cegas. Contudo, eu estava a dar as minhas explicações e tinha começado a desenvolver uma das explicações de uma das suras mais importantes do Alcorão, que é aquela que nos diz, Deus fala, é uma das mais importantes, que é baseada nela que o sufismo e que a mística existe, é, Deus diz, eu estou mais perto de ti do que a tua veia jugular. É uma frase do Alcorão. Portanto, eu estou mais próximo de ti do que a tua própria veia do pescoço. E ele estava então a explicar isto. E dizia assim, o amigo está mais perto de mim do que eu próprio. Está ele a explicar que Deus, no fundo, está mais próximo de mim do que eu próprio. Mas ainda é mais estranho de que eu estou tão longe dele. O que é que eu devo fazer? Como é que se pode explicar e a quem é que eu posso dizer que Deus está tão perto de mim, quase com os meus braços, e eu ao mesmo tempo estou tão afastado, tão exilado de Deus? O que é que isto se passa? Eu estava a intoxicar-me, ou a chorar, a expressão, a chorar quase, a sentir tanto estes sentimentos de incapacidade, e tentava passar o cálice desta pregação que estava na minha mão para as pessoas que estavam à volta. Subitamente apareceu um viajante, um peregrino, que passou junto à Assembleia. E quando ouviu as minhas últimas palavras, sentiu uma tal impressão do cálice que estava a circular, que ele começou aos gritos. E começou a criar uma turbulência em toda a congregação. E eu então, nessa altura, disse assim,
louvores sejam dados a Allah. Os que estão longe ou que chegam tarde, mas que estão suficientemente abertos, estão na presença de Deus. E os que estão perto, mas estão cegos, esses estão distantes da divindade. Quando a pessoa que ouve não compreende o significado das palavras, não esperes que o orador possa ter um efeito no interior dessa pessoa. Mas se tu conseguires criar um campo expandido de energia, então a pessoa que prega pode tocar com o efeito na outra pessoa. Este é um dos... Estão a ver interessante esta noção que ele tem desta comunhão e o peregrino que chega e que ouve e que se mete aos saltos. Isto é uma coisa que... Isto é de 1300 e tal. Portanto, muitas destas histórias são verdadeiramente vividas por eles e pronto, ele tem aqui muitas interessantes. Eu vou ler mais uma destas. Este é o outro interessante. Aconteceu que uma vez, na jornada... Eu lembro de uma vez ter caminhado toda a noite numa caravana e de noite dormir na borda do deserto. Um homem distraído que me tinha... Um homem que me tinha acompanhado durante toda a viagem, de repente, quando nós chegámos, chegaram lá ao sítio onde iriam fazer o descanso, o homem deu um grito e começou a correr para o deserto e não apareceu mais. Só quando se tornou dia é que ele voltou e eu perguntei assim: mas que estado é o teu? O que é que se passou contigo? E ele disse assim, ele replicou para comigo: eu vi os roxinóis a começarem a cantar nas árvores. Eu vi as rãs a cantarem na água. Eu vi as bestas no deserto. E eu não consegui conter-me e ir dormir quando todos esses animais estavam a louvar a divindade. Esse animal que se cantava e se lamentava fez-me privar-me da paciência. E algumas pessoas, quando ouviram a minha voz, perguntaram-me: como é que é possível que tu tenhas ficado tão maluco só pelo canto de um pássaro? E eu respondi: não faz parte do ser humano, não faz parte da humanidade ou do ser humano, uma pessoa se conserve silêncio quando os pássaros cantam louvores. Bom, isto é também uma imagem bela da comunhão que ele tinha com a natureza e com os pássaros e sentirem isto. Mas tem outras neste sentido, por exemplo, em que ele diz que uma delas bem bonitas é que ele diz: há uma época, uma seca tão grande que o sofrimento das pessoas e o choro, ele admira-se como é que essas lágrimas que foram choradas não criaram nuvens que venham para baixo e que terminem a seca. Tem assim muitas frases, portanto, este